Glória a Deus, amados irmãos. Eu vou falar hoje sobre 3 gemidos. 3 gemidos. 3 gemidos. Os gemidos da criação, os gemidos nosso e o gemido do Espírito Santo. Olha que tremendo. Amados, a terra geme. Desde Adão até hoje, existe um gemido no meio da humanidade, da criação de Deus. Existe um gemido, um clamor, e nós lemos aqui, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que os sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação geme, sofre pela injustiça, pelos acontecimentos. Nós vemos que lá no começo já, quando entrou o pecado, quando o homem pecou, quando o inimigo se manifestou, tirou a alegria, tirou a paz da criação. Até mesmo lá no começo, nós vemos em Gênesis 4, 8 e 9, nós vemos o primeiro homicida, Abel matando o seu irmão. E a pergunta de Deus é: onde está seu irmão? E a resposta do Caim: sou eu porventura tutor? Porventura eu sou o tutor do meu irmão? Já responde agressivamente Deus. Deus disse: a voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. Existe um clamor. A maldade entrou na humanidade, a maldade entrou na terra, o pecado entrou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado entrou no meio da criação, trazendo injustiça, trazendo maldade. Deus até se arrepende de ter criado o homem, e almeja Deus destruir toda a raça humana que Ele criou. Mas por causa de um só homem chamado Noé, Deus salva toda a humanidade. Desde o início existe um clamor de justiça, existe um gemido da natureza, porque aguarda também a libertação por justiça. E o que me chama bastante a atenção é que este gemido, essa esperança de alguma coisa está em nós. Porque a mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Ainda que nós vivemos em tribulação, em muita injustiça, em muita maldade, no meio da igreja, no meio da humanidade, em todos os lugares, impera a maldade, impera a injustiça, mas existe uma glória, existe algo especial para nós, que vai ser revelado. E neste versículo nós conseguimos força, conseguimos coragem, conseguimos fé para continuar lutando, fazendo a obra de Deus, porque diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ontem nós tivemos um trabalho maravilhoso ali na rua, com as igrejas. Ainda com alguma coisa deu errado, o som, não sei o quê, muita coisa, e
até nosso trabalho de venda, um pouquinho frustrado, né? Porque tinha muita gente vendendo, viu? Muita gente. Ano passado não tinha tanta assim não. Tanta barraca de venda, né? A gente leva espetinho de carne, mas tem um aqui, tem outro ali, tem outro ali. E coisas diversas. Olha que bênção. Importa, até não houve tanto né, lucro assim para nós. Mas o importante é ver aquele povo na rua, unidos. A manifestação dos filhos de Deus, unidos na rua, declarando a vitória do Senhor Jesus. Milhares de pessoas ali. Então, na verdade, a criação aguarda essa manifestação. Já logo no começo, nós vemos a questão de irmão, né? Irmão contra irmão. Do Caim matando Abel. A maldade já de família, de irmãos. Na verdade, isso continua até o dia de hoje. Às vezes, igreja contra igreja, não é? Irmão contra irmão, gente. Nós precisamos ter unidade. Unidade, nós precisamos estar ajudando uns aos outros. A gente brinca bastante com os pastores, né? Cheguei numa barraca lá, brincando, disse, quem é o chefe aqui? Quero reclamar aqui, todo o meu dinheiro de volta. Brincando, né? Daí o pastor estava lá dentro. Ele falou, não, o dono dessa barraca é essa irmã. Eu falei, então, tiro tudo, que só quero elogiar tudo que foi feito. Brincadeira, né? Então a gente brinca com os pastores, a gente vê essa manifestação agradável. Isso tem que ser dentro da igreja, um ajudando o outro. O mais espiritual ajudando o menos espiritual, aquele que está mais forte ajudando o mais fraco. Então é nessa unidade que nós precisamos caminhar, porque desde o começo a injustiça opera, é um querendo matar o outro, e assim começou já com Abel e Caim. Onde está seu irmão? Sou eu porventura tutor do meu irmão? Aí Deus disse, pois é, mas o sangue do seu irmão, o sangue inocente, clamou da terra até mim. Tem um gemido aí, clamando por injustiça. Meu Deus, que situação. Quando vi a morte desse homem aí, esse Charlie Kirk, né? Misericórdia. Mas isso vai dar um abalo grande, viu? No meio do povo de Deus. Porque elimina-se um, mas isso cresce a fé do povo. Um mártir, um rapaz que levanta realmente uma palavra declarada, né? Uma palavra de homem que realmente cria na palavra, cria, não é, na salvação da sua alma, um jovem novo, não é? Com a sua família. O mundo clama, o mundo geme, o mundo está gemendo. Desde Adão até nós, existe um gemido. E se existe alguém que pode fazer alguma coisa, é Deus. Mas Deus conta com seus filhos. Deus conta com seus filhos. Esta ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você está se revelando como filho de Deus? Como homem, como mulher de Deus, nesta geração maldosa, nessa geração onde impera a maldade? O que o jovem está fazendo? Está contaminando a juventude com a palavra, levando o evangelho, né? A morte desse rapaz trouxe muito uma palavra para a juventude, porque era então um jovem que pregava muito para a juventude. Nós temos influenciado, se manifestado no meio desta geração. O mundo espera por isso. O mundo espera. Ainda que as pessoas vivam no mal, vivam longe de Deus, mas lá no fundo as pessoas clamam. As pessoas necessitam do amor de Deus. As pessoas necessitam que os filhos de Deus se manifestem.
E olha que coisa incrível. Lá já no passado, nós vimos um povo escravo lá no Egito. Um povo que vivia na escravidão. E Deus quer libertar o povo. Aí Deus levanta Moisés. Mas olha que missão dura de Moisés. Tinha que ir lá convencer o povo a sair da escravidão. Mas isso continua até o dia de hoje. Olha que coisa louca, né? Que coisa absurda. A pessoa está escrava e agora tem que ir lá convencer. Diz, olha, saia dessa escravidão, porque tem alguma coisa aqui muito melhor com você. Daí a pessoa diz, deixa eu pensar. Não está tão mal aqui, tem carne, tem muita coisa aqui, né? Não está tão mal assim. Eu sou escravo, mas está bem assim, né? Olha que desafio para nós, que desafio para a igreja. Nós temos que ir convencer a pessoa a dizer, olha, saia da escravidão. Daí a pessoa diz, mas ser escravo até que não é tão ruim assim. Mas nós temos que falar para ele, tem uma coisa melhor para você. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Seja livre. Mas daí você tem que convencer a pessoa. Mas quanto é? Tem que pagar alguma coisa por isso? Ou não? Não tem que pagar nada, é de graça. Jesus já pagou o preço. O preço da sua liberdade já foi taxada. Já foi colocada na cruz. Mas essa é a missão da igreja. Levar a palavra de Deus às pessoas e convencer as pessoas. É uma luta, gente. Convencer as pessoas a sair da escravidão. Tá bom assim, né? Olha, mas o mundo no fundo, ele deseja isso. Deseja apenas que você chegue e fale. Que você chegue e se manifeste. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, por causa do diabo, que levou as pessoas à escravidão. Sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, está angustiada, está sofrendo, versículo 22, até agora. Meu Deus, a criação espera a libertação. A criação almeja que isso tudo mude. Vai mudar, viu? Porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Em breve Deus vai fazer um rebuliço aqui. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Aqui nós vemos 2 Pedro 3,13 que diz, nós porém, segundo a sua palavra, aguardamos a promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Aonde não há justiça agora, há só maldade, é política, um querendo, sempre tem um, você pode perceber, sempre tem um sorridente e outro chorando, isso é normal, um ganha e outro perde, né? Sempre existe alegria de um e tristeza de outro, esse é o mundo que nós vivemos, mas nós aguardamos um lugar aonde não haverá choro, aonde não haverá prantos. Nós aguardamos um lugar aonde haverá a alegria permanente. É isso que nós aguardamos, que o mundo aguarda por isso, que as pessoas do mundo aguardam por isso, ainda que ela esteja envolvida no pecado, no fundo, ela deseja outra coisa. Ela deseja que você se manifeste. Então é aí a responsabilidade de nós da igreja dos filhos de Deus. Então o primeiro gemido é o gemido repita comigo, 1, 2, 3. Qual que é o primeiro gemido? Da criação. Repita bem forte comigo. Primeiro gemido, mais forte, primeiro gemido, é o gemido da criação. O segundo gemido está em Romanos 8, 23, é nesse texto, fala tudo.
Romanos 8:23 diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não somente a criação, mas nós gememos, nós sofremos. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter sofrimento, no mundo vocês vão enfrentar injustiça, no mundo vocês vão sofrer, talvez por causa da doença, talvez por causa de dívidas. Tem gente que está às vezes endividado, sofrendo. Eu já vi assim, já no longo dos tempos, já vi pessoas se suicidar por causa de dívida. Dá uma dívida que não aguenta mais, não tem como mais sair, então ele diz: vou tirar minha vida. Eu já vi isso acontecer. Tudo é difícil, não é fácil, é um mundo cruel, é um mundo que muitas vezes uma pessoa boa perde a vida, uma pessoa boa que luta por justiça, de repente é eliminada. Às vezes a família sofre, a esposa sofre, no decorrente ao seu esposo que não quer nada com Deus, o esposo cabeça dura, às vezes eu digo, o cara que não quer nada com Deus. E às vezes as mulheres, nesse ministério, ao longo dessa carreira ministerial, já vi mulheres que apanham do seu marido, sofrimento, mas tem mulheres que perseveram, persevera buscando Deus, e às vezes ganha o cabeçudo do marido, e às vezes ganha. Já vi muitas situações dessas. Então é assim, dívidas, dores. Ontem eu estava visitando a Vânia, antes mesmo da festa, falei: tem que passar lá de qualquer maneira. Então fui lá com a pastora Joara, passamos lá, levamos ceia para ela, e ela pegou aquele monte de comprimidos, monte que eu digo 6 comprimidos, e tomando de uma só vez. Pastora, tudo isso? Depois você sabia que a tua pastora toma muito mais do que isso? Comprimidos, dores, doenças, aflições, muitas vezes o problema com o filho, problema com a esposa. A família passa por momentos difíceis, nós gememos, nós anseiamos que um dia vai acabar tudo isso. Nós somos as primícias de Deus, e o mundo espera a manifestação. Sabe o que é primícia? Nós somos os primeiros. Antigamente, hoje é dia de culto de primícia, Antigamente, então, tinha o tempo das primícias. O que eram as primícias? Olha, a gente está vendo o tabernáculo hoje, hein? Que estudo hoje na escola bíblica, falando sobre o tabernáculo. Meu Deus, se a gente vê mesmo aquela organização do tabernáculo, onde a manifestação da presença de Deus ali no tabernáculo, e a gente está trabalhando com a visão da igreja. Então a quadrangular tem a ver com o tabernáculo, com a organização. Então a gente vê que tudo precisa ser organizado, precisa ser bem organizado, porque se não tiver organização, o fogo de Deus também não desce, não se manifesta. Então a gente vê assim a glória de Deus, a manifestação de Deus lá no tabernáculo, a gente estava vendo hoje, Mas nós vemos a igreja que segue nesta caminhada. Nesta caminhada nós somos, então, falando das primícias, nos tempos passados, então se organizava as primícias através do quê? Da plantação da colheita. Lá vinha o dono da colheita e trazia os primeiros frutos e trazia para a presença de Deus, dizendo: olha, se eu colhi isso, é porque o Senhor me abençoou. Se eu plantei e colhi, é porque Deus estava comigo.
Então, uma parte de tudo isso que foi abençoado eu trago para a presença de Deus. Isso chamava-se de primícia. E você sabia que nós somos as primícias? Lembra que domingo passado eu preguei que nós fomos gerados pela palavra, lembra? Você foi gerado pela palavra de Deus. Alguém veio, pregou para você, anunciou a palavra. Talvez você estava escravo na escravidão, e você foi gerado pela pregação da palavra. Você é a primícia de Deus. Nós somos a primícia do Senhor. Por isso que diz assim, né? E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. E olha que aqui, essa palavra de Romanos é uma continuação. Acho lindo esse capítulo, principalmente esse capítulo 8, minha Bíblia é toda rabiscada nesse capítulo, porque eu acho lindo a manifestação do poder de Deus aqui no capítulo 8 de Romanos. Vem de uma resposta, né? O Romanos, nós já estudamos Romanos na classe da IBQ, né? Vem de uma resposta do 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 é interessante. O 7 fala, né, da lei, fala do pecado, fala de muita coisa ali, né? Eu acho até interessante a analogia que faz do casamento no capítulo 7. Eu acho linda essa analogia do casamento. Fala da mulher, a lei, né? A lei era assim, a mulher, aliás, a lei através do casamento, e assim até o dia de hoje, né? Aliás, sabe o que eu estava lembrando? Quando estava meditando aqui, daquele seminário que foi feito aqui, Lei e Graça, né? Lei e Graça. Foi feito um seminário uns tempos para trás aqui, falando sobre lei e graça. E aí vem aquela pergunta, mas peraí, a lei? Então a lei não prestou? Aí Paulo fala assim, não é que não prestou, é porque a lei precisava para que eu soubesse, né? Não mate. Então a lei falava, não matarás. Enfim, o problema da lei, aqui no capítulo 7, e depois eu vou fazer o desfecho aqui onde a gente está, viu? Não sair do foco aqui não. Eu quero só voltar um pouquinho para vocês entenderem. Fala muito da lei, fala muito da graça, mas quando se fala da lei, então a lei, o grande problema da lei é aplicar a lei, não é? Goela abaixo, vamos dizer assim, sem a pessoa ser transformada. Então as pessoas não podiam cumprir a lei. O problema é essa, a dificuldade de cumprir a lei. Mas a lei foi importante. Agora, uma outra pergunta, a graça é tão rígida quanto a lei. Só que tem uma pequena diferença. Olha para você ver, falando dessa mulher do casamento. A mulher que estava casada a um marido, ela estava presa ao marido no casamento. Vocês entenderam? Estava presa ao marido no casamento. Então ela não podia ter um outro casamento, porque ela estava casada. Liberava ela se o marido morresse, né? Mas daí vem a palavra da seguinte maneira. Paulo aplica para nós, que nós, na verdade, estávamos presos no passado na lei, porque tudo que nasce, já nasce debaixo da lei, mas estávamos todos presos, casados com a lei. Mas, quando, interessante, se for no dia de hoje, né, o dia de hoje seria bem fácil, né? Qual é o teu problema? O marido? Mata o marido, não é? Não é assim? Qual o problema lá? O marido que é o problema, então vai lá e mata ele. Resolvido. Então é assim o conselho do mundo, né? Separa do cara, mata ele uma vez, não é? Você acredita que numa época passada, quando a gente tinha igreja lá no Brasil, porque a gente não tem esse costume não. A pessoa que vinha para a igreja, recebeu Jesus como Senhor, não é? Se o marido não é convertido, problema dele, uma hora ou outra ele vai se converter. Mas nós não ignoramos a mulher. Ela vem, aceita Jesus e serve a Jesus. Entendeu? O problema do marido é do marido, e da mulher é da mulher. Mas não é casado. Tem uma certa época que na minha igreja que os dois não eram casados. E a mulher veio e se converteu a Jesus.
E aí? E o casal não podia casar, porque estavam presos num outro relacionamento. Então, era impossível casar, não é? E, aliás, o marido nem queria também. E aí, nós vamos abandonar a mulher? Não. A mulher veio, a gente recebeu de todo o coração. Ela ficou muito feliz quando recebeu a notícia de um casamento passado já. Ela estava presa. Ele disse: pastor, estou viúva. Eu falei: oh, glória a Deus. Então agora você pode casar. Maravilha. Mas teve uma igreja lá que orava pela morte do marido. Olha que absurdo isso. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, na verdade, aqui está falando que na morte do marido, a mulher ficava livre. Mas no caso nosso é um pouquinho diferente. Paulo fala que nós morremos, nós nascemos para uma nova vida. Então nós se libertamos da lei e do pecado. E agora sim, casados com Jesus, nós vivemos novidade de vida. Dá para entender isso? Digam glória a Deus. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender bem. Eu tenho um exemplo da família com isso. Assim, você sabe essas meninas do interior que não sabem nada, né? Eu tinha uma tia que lá do interior não sabia muita coisa não. Ela não sabia etiqueta, não sabia nada disso, né? De coisas, de bem arrumação, essas coisas que tem hoje, né? Aqui na América ainda, que é legal, né? Que as mulheres assim faz uma arrumação bonita nas mesas, essa coisa toda, né? Nas festas. Não tinha nada disso, é tudo lá no sítio. É tudo vaca, cavalo, é isso que ela conhecia lá da roça. E daí chegou um homem, né, um pouco mais de idade, isso estou falando da minha família, da minha tia. E chegou, conquistou ela e casaram os dois. Casaram. Só que esse homem, ele era perfeccionista. Conhecia do lado, vamos dizer assim, da riqueza. Então, com ele é tudo nos mínimos detalhes. Já pensou que situação difícil, esses dois? Uma lá que não sabia muita coisa e outro lá exigente demais. Casamento complicado, você entendeu? Às vezes se adapta aí e dá certo, mas às vezes continua isso, problema. Já imaginou a vida toda, o cara chegando e diz: olha, minha gravata tem que ficar aqui, ó. Tem que ser, a roupa tem que ser cor com cor, né? Bege com bege. Eu sou um pouco assim, eu vou arrumar minhas coisas lá, eu gosto muito, tudo muito bem arrumadinho, né? Mas, tipo assim, aqui tem que ser, ó, aqui é gaveta tal, aqui tal. Já pensou a mulher que não faz nada disso e chega tudo bagunçado? Misericórdia. Foi assim, uma vida do tio, meu tio, que era perfeccionista, cobrando da minha tia, ela que não tinha essa habilidade. Você entendeu? E olha, já morreu meu tio. E pelo que eu entendi, eles não viveram uma vida feliz. Um casamento inteiro infeliz. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. O marido perfeccionista à lei, faça isso, faça isso, faça isso e faça isso. E a pessoa não consegue fazer. Então ela não consegue viver, não consegue viver a lei, porque é o marido cobrão, você tem que fazer assim, vamos dizer assim, você não presta, você não serve para nada, porque você não sabe fazer isso. Então essas são as palavras, na verdade, desse marido, não é? Cobrador, representando a lei. E qual é o sentido da mulher? Infeliz, vive uma vida ali, porque está presa, mas vive uma vida infeliz. É assim o casamento, mais ou menos. Agora, a diferença é com o outro, o noivo, esse outro chamado Jesus, que é um pouquinho diferente. A diferença, sabe qual é? Que com Jesus também é muito rígido, tanto quanto a lei, ou mais. Porque lá na Bíblia diz que a mulher que adulterasse, ela deveria morrer. Você sabia? A mulher é levada fora da cidade e morta. Assim também o filho é desobediente aos pais e tudo isso.
Só porém, com Jesus, diz que não é só adultério, não. Não é só adultério. Se você desejar a mulher do outro, ou vice-versa, você já está em pecado, você já está adulterando. Você já pensou? Então não é sabe, não é pego em adultério, mas se você desejar, se você pensar, se você agir talvez com pensamento, então, na verdade, com Jesus é mais difícil ainda. É mais fácil. Sabe por quê? É o tipo do marido amoroso, que casa, né? Diferente do marido lá cobrador, mas diferente é o marido amoroso. Sabe o que ele faz com a mulher? Meu bem, eu quero isso aqui, não sei fazer. Então o marido vem e ajuda a mulher a fazer. Tem marido assim aqui ou não? Que ajuda a esposa? Hein? Que ajuda a mulher, né? Aí chega aquele dia né, que a mulher está por aqui, cheia de problemas e tudo, e o marido chega, não tem a janta pronta, mulher, bora, vamos para o restaurante comer. Tem marido assim aqui ou não? Não é? Então, esse é o marido amoroso, né? Que ajuda a mulher. Você já percebeu a diferença? É um marido que ajuda a mulher. Sabe o que vai acontecer? Mesmo que a mulher não saiba fazer, o que vai acontecer? Ela vai terminar fazendo. Ela vai aprender. Ou não é? Ela vai se esmerar. Puxa, meu marido gosta tanto disso, então eu vou dar um jeito de aprender a fazer isso. É recíproco. O marido que, assim, amoroso que faz isso. Sabe qual a diferença então da lei e da graça? Né? Nossa, eu mergulhei naquele seminário, estava pensando muito nisso. Diferença da lei e da graça. Hoje nós temos um marido, né? Ou um esposo. Sabia que a igreja, ela é uma mulher, você sabia? Nós somos uma mulher que está se preparando, não é? Se santificando para um casamento. E o noivo quem é? Quem é? O noivo é Jesus. A diferença é que Jesus nos ajuda na caminhada. Nos ajuda nesta caminhada. Ah, você está com um problema hoje, meu filho. Eu estou com você te ajudando. Não é? Eu estou com você te ajudando, sabe, amados irmãos? Então, na verdade aqui, nós vemos aqui em Romanos 8, a manifestação do poder do Espírito Santo. O segundo gemido, é o gemido nosso, clamando por justiça, clamando, né, pela manifestação da bênção de Deus, nesses dias tão tristes que vivemos. Mas o terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo. É o gemido do Espírito Santo. E Paulo, depois quando aqui nessa analogia, é um pouquinho complicado até o capítulo 7 de Romanos, viu? Você olhava, você vai ver muito sobre lei e tal, mas agora no versículo 6, 7, 6 diz assim: agora porém, presta atenção, capítulo 7, versículo 6 de Romanos. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, não é? De modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da letra. Ou seja, agora nós estamos libertos da lei, estamos mortos para aquele que estávamos sujeitos. Agora nós estamos livres na presença do Espírito Santo de Deus. E eu acho lindo o começo do capítulo 8 que diz assim:
Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, ou seja, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse segundo a carne é que tem a sua vida direcionada, não à carnalidade, não nos prazeres dessa vida, da injustiça dessa vida, mas vocês estão colocando a vida de vocês, diferente da pessoa que não quer saber de Deus, que vive na escravidão do pecado. Não, agora vocês colocaram a vida de vocês na presença de Deus, vocês agora não vivem na carne, mas no Espírito Santo. Que lindo isso. Então agora nós entramos, quando encerra, na verdade esse encerramento não é nem um encerramento, porque na verdade, antes não tinha esse negócio, capítulo 1, 2, 3, 4, era tudo uma escrita só. Foi a igreja que foi dividindo os capítulos da Bíblia. Mas o capítulo 7, na verdade, deveria assim terminar um pouquinho antes, porque Paulo se depara com essa injustiça, com todas essas coisas, e ele assim lança uma palavra no 7:24, diz assim: miserável. Na minha tradução que está diferente, mas 7:24 está ali, desaventurado, mas tem uma outra tradução, na verdade a minha é essa aí também, tem uma outra tradução que diz assim: miserável homem que sou. Tem alguma tradução aí assim? Miserável homem que sou. E aí ele dá uma palavra assim, como dizer assim, de socorro. Ele lança uma palavra, um gemido diante de Deus. Ele diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta vem logo em seguida: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Miserável homem que sou. Sabe o que é essa palavra miserável? Essa palavra miserável quer dizer, a gente não é nada. A gente não é nada, não é nada. Então nós não somos nada, mas nós somos agraciados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Miserável homem que sou. E ele anseia por libertação, Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai ser pregador isso aí, Vai ser pregador. Quem me livrará do corpo? Olha para mim aqui agora. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Amados irmãos, se você está passando por injustiça, se você está passando por sofrimento, se você às vezes nem consegue reagir, porque eu já disse aqui, os sofrimentos da vida, as situações que acontecem, muitas vezes nos neutraliza, nos faz assim, fica neutralizado, não sabe o que fazer. Você já passou por isso? Uma situação dura na sua vida? Te para. Às vezes a primeira coisa que a pessoa quer é sair da igreja, não é? Mas lembre-se de uma coisa: o terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo. É o gemido do Espírito Santo. No versículo 26 ainda aí diz assim: porque o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, diga gemidos, inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo hoje, na palavra de Romanos 8, fala muito desta atuação. Não fala sobre dons aqui não, viu gente? Os dons tem na Bíblia, é importante os dons do Espírito, e tem. Mas dá a impressão assim, cada um no seu lugar. Aqui o Espírito Santo está trabalhando para nós,
né, assistindo em nossas vidas, na nossa fraqueza, sabe? Você nem sabe orar. Nós nem sabemos orar, diz aqui, olha, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda o coração, é só Ele que conhece o seu coração, é só Ele que conhece a sua alma, é só Ele que conhece nós. Ninguém conhece ninguém, mas o Espírito Santo conhece você, não é? Porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Que lindo, gente. Sabemos que todos, essa palavra me chamou muita atenção, né, quando fiquei sabendo disso, na morte desse homem. Diz que o versículo, assim, favorito dele: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como está a esposa dele, né? Como está a esposa dele, os filhos, enfim, não é? Que injustiça, como vive uma família que perde o seu ente querido, não tem mais uma vida normal. Gente, mas uma coisa nós temos por certo, nós temos um intercessor, que nos advoga, que é nosso advogado, que está sempre diante de Deus nos advogando, dizendo, olha, lá está o Filho de Deus, lá está a igreja do Senhor, ele está sofrendo, mas Deus, tenha misericórdia. Eu não sei como que o Espírito Santo faz isso não, porque nem a gente sabe direito como orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que conhece o coração, conhece a sua intenção. Como eu disse, há muita maldade hoje, não é, irmão contra irmão, em tanta coisa, mas o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe, Ele intercede por nossa fraqueza. Você é fraco, por isso que Paulo disse, miserável homem que sou, miserável homem. Quem me livrará da morte desse corpo? Só Jesus. Então, meu amado, se alguma coisa te chateia, e você tenha se aborrecido com coisas, lembre-se que você tem o Espírito Santo de Deus intercedendo por você, pelo nosso sofrimento, pelas nossas dores, pela injustiça. Perdi isso, fui lesado nisso, perdi aquilo, bola para frente. O Senhor tem muito mais para te dar do que o diabo para tirar, tá? Então, Ele confirma a vontade dEle, que é boa para você, que é perfeita e que é agradável. Olha os 3 gemidos então, qual que é o primeiro? Gemido da, bem alto, gemido da. Segundo gemido, nosso mesmo. Nós gememos por justiça. Nós clamamos por justiça. Qual que é o terceiro? O do Espírito Santo. Ele geme em favor de nós. Ele intercede em favor de nós. Vamos ser um marido bondoso. Vamos ser um marido amoroso. Sabe, amados, a gente vai chegando numa situação não tem mais maldade no nosso coração. Aquele que se converte ao Senhor, ele vai se despindo de toda a maldade, não é? Ele vai perdoando, ele vai se despindo de todo o mal, ele vai buscando, ele não quer saber, quer servir a Deus. A gente começa a olhar mais para dentro da gente, sabe? A gente olha mais para dentro de nós. Como está eu? Como está a minha vida? O que eu estou fazendo? Não é? Será que realmente eu estou nessa esperança que o mundo tem de nós? A esperança que o mundo tem de você, que é a manifestação dos filhos de Deus. É filho de Deus, lembre-se disso. Aqui um pouquinho antes, onde a gente lê, a gente vê que diremos, pois, verso 14, a justiça da parte de Deus, de modo nenhum. O Senhor é justo. E o Senhor está acima. Não, na verdade foi um para frente, é um atrás, 14. Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, porque são
filhos de Deus. Que esta manhã você possa receber na sua vida, amados. Não sei como você está, mas você está se enquadrado nessa esperança. Se você não está, comece a se enquadrar. Você é primícia de Deus. Deus, você é primeiro de Deus. Olha, já falei isso aqui, né? Era para o judeu. O judeu é o povo de Deus, né? A gente estava vendo muito ali no tabernáculo hoje, né? Sobre né, como era antigamente. Alguém diz assim, até o judeu hoje está desviado. Não estão mais naquela pegada que era antes, né? Mas não importa. O importa é que você foi gerado. Veio para o que era seu, diz a Bíblia. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é primícia de Deus. Abrace esse valor. Seja cheio da graça, cheio do Espírito Santo nesta manhã. Fique em pé no nome de Jesus.